Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje a nossa aulinha vai ser de história, tá certo? E nós vamos falar dos movimentos nativistas, certo? Nós vamos falar de 5 tipos de revoltas, tá bom? E o que são os movimentos nativistas, certo? Então, peguem aí o material de vocês na página 52, tá bom? E vamos lá acompanhar a explicação da tia. Então, na aulinha de hoje, nós vamos falar sobre a revolta dos Beckman, certo? A Guerra dos Emboadas. Nós vamos falar sobre a Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira, tá bom? Esses são as 5 revoltas, né, que nós vamos falar na nossa aula de história. Então, a tia vai iniciar com vocês hoje falando sobre os movimentos nativistas, o que é, né? Os movimentos nativistas, eles iniciaram na metade do século XVIII, né? E se estendeu para o século XIX, né? Nada mais é esses movimentos do que a revolta, né, dos colonos contra os portugueses, devido a várias coisas, promessas não cumpridas, né, que eles faziam, e também o descumprimento de algumas regras estabelecidas pelo governo, tá? Então, o que foram os movimentos nativistas? Era o que quando acontecia as guerras entre os nativos com os estrangeiros, tá bom? Então, turminha, já abriram o material de vocês na página 52. Como a tia falou, né? O nosso material, ele apresenta os 5 tópicos, nós vamos estar aprendendo eles separadamente, tá bom? A tia vai apresentar para vocês cada um deles, as causas, quem foram os líderes e os seus términos, certo? Né? Vamos iniciar com a revolta dos Beckman. Essa revolta, turminha, ela foi um movimento nativista, né, ocorrido no Maranhão em 1684, e ela foi liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, né? A causa dessa revolta foi o desentendimento dos colonos com a Companhia do Comércio do Maranhão, pois esta comprava os produtos da região, né, por um preço muito baixo. Agora, eles iam revender esses produtos e cobravam preços abusivos aos colonos, tá? Um outro problema que causou essa revolta foi a falta da mão de obra, pois Portugal, né, já havia feito um acordo com os colonos para mandar 500 escravos por ano ao Maranhão, porém eles não cumpriram. E a solução era escravizar os indígenas, mas essa atitude não era permitida, né, pelos jesuítas, que eles lutavam contra esse tipo de escravidão. E quais foram as consequências dessa revolta, né? Eles invadiram, né, o colégio dos jesuítas, eles agrediram os padres e as pessoas e quebraram, né, tudo que havia lá dentro. O mesmo fizeram com a Companhia de Comércio, né? Eles também prenderam o governador e então Manuel Beckman assumiu o governo. Após um ano, o governo português mandou um novo governador, né, que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, condenado à morte, e foi enforcado. Essa foi a revolta dos Beckmans. Agora, vamos falar sobre a Guerra dos Emboabas. Um movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas, né, e os emboabas, gente que vinha de fora, né, principalmente os portugueses. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana. Esse movimento ele ocorreu em Minas Gerais de 1708 a 1709, durou um ano. A causa dessa guerra, né, foram os bandeirantes paulistas que achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas, que foram eles que descobriram o ouro, né?
A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas eles ficaram revoltados, né? E quais foram as consequências? O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada preparada pelos emboabas, né? Os emboabas eles prometeram deixar os paulistas livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, todos foram mortos, né? Isso terminou quando o rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro, regulamentou a cobrança do quinto. A coroa passou a controlar a exploração das minas e expulsou os paulistas, que foram explorar outras regiões. Agora a tia vai falar sobre a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi um movimento nativista importante ocorrido em Pernambuco, que durou também um ano, né, de 1710 a 1711, foi provocado pela rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife, né? Os chefes foram os senhores de engenhos, né, e os mascates. A causa foi quando Olinda era sede da capitania de Pernambuco, né? Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. E o Recife era habitado por comerciantes portugueses, né? Que eram os mascates. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam conservar seus privilégios políticos, né? Recife era politicamente subordinada às leis que partiam de Olinda. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu a solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife, né? E quais foram as consequências? Os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites, né? E revoltados invadiram o Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Além disso, ainda quebraram o pelourinho, símbolo de autoridade e poder. Essa guerra ela só terminou, né, quando Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes desse movimento. E as lutas, então, se dissolveram, né? Não existiram mais. Em 1712, o Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. Agora a tia vai falar sobre a revolta de Filipe dos Santos, ou, né, a revolta de Vila Rica. Também foi um movimento nativista, aconteceu em Minas Gerais, em 1720, e foi liderado, né, por Filipe dos Santos. A causa dessa revolta, né, foi o governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito da exploração do ouro das minas, estabeleceu para que a quinta parte, ou seja, 20% do ouro extraído, pertencesse ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como o quinto. Para garantir a cobrança, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era pesado e quintado, ou seja, tinha sua parte separada, pois pertencia à coroa portuguesa. Depois, o ouro era derretido, transformado em barras, marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado para Portugal. As consequências dessa revolta, algum tempo depois, foi uma multidão de revoltos, né, que dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu
atender às reivindicações. Porém, com o término dessa guerra, o governador mandou prender os chefes dos movimentos e as suas casas foram queimadas. Felipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Depois, seus braços e suas pernas foram amarradas em 4 cavalos que correram em direções diferentes, né? Então, a tia vai falar agora sobre a Inconfidência Mineira, certo? Esse movimento, ele foi liderado por uma pessoa bem conhecida. O nome dele é Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? E qual foi a causa dessa Inconfidência Mineira, né? Então, vamos lá. No final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído das minas era cada vez menor e o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando uma grande revolta do povo que não conseguia pagar, né? Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada de bens que as pessoas possuíssem. Essa forma de cobrança era chamada de derrama. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu o movimento em Minas Gerais, né? Em 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de governo republicano no país. E quais foram as consequências, né? Padres, poetas e escritores, né, mineradores e militares, uniram-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham as dívidas com a metrópole, né, criar universidades e acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábricas e proclamar a República. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados, né, por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os Inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. E o líder Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né, ele foi condenado ao enforcamento no dia 21 de abril de 1972, no Rio de Janeiro. Então, turminha, essas foram, né, as 5 guerras e revoltas que aconteceu, né, que levaram o nome de movimentos nativistas, certo? Aí na página 54 do livro de vocês tem mais algumas curiosidades sobre o que o governo de Portugal cobrava, né, sobre o que era feito aqui no Brasil. E na página 55 tem uma atividade, tá bom, relacionada a esse assunto, tá bom? Qualquer dúvida é só falar. Espero que tenham gostado da aula, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.